Deixe o seu like, pois está entrando no ar o Acordando para o Propósito. Bom dia, dia bom. Esse é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Você deitou e dormiu. Está aí, acordando para o propósito, porque o Senhor te sustentou. Portanto, seja grato e celebre. O propósito de Deus está de pé. Você é propósito de Deus. Seja muito bem-vindo para mais um Acordando para o Propósito que realizamos diariamente, de segunda a sexta, 6 e 7 da manhã, aqui no YouTube. Olha, você que nos acompanha regularmente, eu gostaria muito que você, de imediato, manifestasse aqui, através dos nossos comentários, como que o Acordando para o Propósito tem sido bênção para a tua vida. Nós já temos recebido algumas mensagens muito legais acerca daquilo que o nosso programa tem sido para o amanhecer de muitas pessoas ou para o momento diário que essas pessoas estão refletindo sobre a Bíblia. E eu gostaria muito de conhecer você, gostaria muito de poder ler aqui os seus comentários. Porque você viu que hoje nós começamos pedindo, olha, curta o vídeo de imediato, porque está entrando no ar o Acordando para o Propósito, e a gente sempre relata aqui que é importante a sua interação para que o nosso programa venha alcançar mais pessoas. E aí a gente explica aqui, olha, instale o app na sua vida, o Acordando para o Propósito. E como que instala o app na sua vida? É simples. Você, antes de qualquer coisa, certifique-se de que você está inscrito no nosso canal. 2, acione o sininho das notificações para poder você ser notificado pelo YouTube quando entrar no ar um novo programa. Você também precisa curtir, comentar e compartilhar. Então, são 5 ações básicas: se inscrever, acionar o sininho das notificações, curtir, comentar e compartilhar. Isso é algo necessário para que nós venhamos alcançar mais pessoas. E alcançando mais pessoas serão abençoadas pela palavra de Deus. Faça aí um convite para uma pessoa que você conhece, manda o vídeo para uma pessoa que você sabe que necessita ou que gosta das reflexões bíblicas, que gosta do ensino bíblico. Tenho certeza absoluta que, pela palavra de Deus, nós vamos alcançar aqui uma boa semeadura na vida dessas pessoas. Olha, vou aguardar para ler aqui o seu comentário. Vou fazer o seguinte: hoje, nosso programa de terça-feira, eu quero ver a tua participação aqui. Você pode falar que o Acordando para o Propósito tem sido para a sua vida. Você pode falar o que você tem aprendido. Você pode falar de onde você é. Enfim, você precisa participar. E no programa de amanhã, eu vou estar pegando alguns relatos aqui e compartilhando com as demais pessoas. Interessante. Então, vou esperar aqui a tua participação. Já tem pessoas, obviamente, que eu já sinto de fato que elas estão acordando aqui comigo diariamente, porque têm sido assíduas acompanhando o Acordando para o Propósito. Eu quero que você pegue a tua Bíblia hoje para nós lermos um trecho da Palavra de Deus. Nós estamos na temática do mês, Atos dos Apóstolos. E eu quero que você pegue Atos, capítulo de número 1, e nós vamos ler aqui a partir do versículo de número 21. Atos, capítulo 1, a partir do versículo 21. E eu quero que você preste atenção na leitura bíblica, porque aqui tiraremos de maneira muito clara algumas lições para nossas vidas.
Atos capítulo 1, a partir do versículo 21. Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco testemunha da sua ressurreição. Então indicaram dois nomes: José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. Depois oraram: Senhor, tu conheces o coração de todos. Mostra-nos qual desses dois tens escolhidos para assumir este ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido. Então tiraram-lhe sortes e a sorte caiu sobre Matias. Assim ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. Então aqui eles estão praticamente à caça de um apóstolo. Procura-se um apóstolo. E qual é a lição desse texto aqui? Óbvio, você aí do outro lado você já está com curiosidade. Você que você está com curiosidade, você quer saber que negócio é esse de lançar a sorte. O que, que significa isso? A gente já vai falar um pouquinho sobre isso, mas a importância do texto não está neste fato. Primeira coisa aqui que nós devemos observar é que Judas, aquele que compunha esse grupo seleto dos 12 apóstolos, e você pode até mesmo ler, né, anteriormente o texto ele vai falar sobre toda essa perspectiva relacionada aos 12, vai aqui relatar tudo o que diz respeito a esses homens que estavam aqui incumbidos de desempenhar essa função de testemunhas de Cristo. E óbvio que Judas, por todo o cenário que envolve a sua traição, ele vai ficar marcado na história como aquele que abandonou o ministério apostólico. Você viu aqui o que a versão NVI ela fala sobre Judas? Fala como Judas sendo alguém que abandonou o ministério apostólico, né? Para assumir este ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido. Veja, Judas vai ter um final trágico da sua vida. E talvez aqui o relato é de que lhe era o lugar devido. Então, Judas indo para o lugar devido de um verdadeiro traidor abre uma vacância no lugar de Judas. Esse aqui é o fato, claro. Os apóstolos estão aqui falando sobre a necessidade de que alguém compunha esse grupo dos 12. Há uma vacância, há uma situação clara em que Judas abandonou aquilo que eram suas funções por conta da traição. Eles não usam aqui a motivação. O que é colocado aqui não é o fato da traição de Judas. Isso aqui é muito interessante. E eu gosto de frisar essas coisas que a Bíblia nos apresenta. Aqui em Atos não está falando sobre o fato em si da traição, mas fala que este acontecimento relacionado à vida de Judas é uma amostra do abandono ao ministério apostólico. E aí eu faço uma pergunta para você. Judas, ele tinha ou não tinha uma função confiada por Jesus? Ele trabalhava dentro dos ofícios ministeriais como alguém que possuía um cargo não somente de muita importância, mas de muita confiança. E através daquilo que ele tinha confiado, ele também demonstra o seu nível de fidelidade ou de infidelidade. Então, quanto mais existe
um ofício de confiança, quanto mais existe um ofício de responsabilidade, maior é a necessidade de vigilância, de que não haja uma subversão aos valores deste ofício confiado. Eu diria para você e colocaria você para refletir nesta manhã de acordando para o propósito. Se você entende que você de fato está aqui acordando para o propósito que Deus tem na tua vida, a pergunta que eu faço é: Judas não tinha um propósito? Judas não tinha um ofício designado, uma missão designada para poder viver e conviver com Cristo? Veja que eles aqui estão procurando alguém que tem alguns requisitos para poder estar junto com eles. Nós já vamos ler novamente, mas a pergunta é: o que que Deus tem confiado a você? Você tem feito isso com inteireza ou você tem abandonado? Talvez o abandono de Judas não seja o abandono que muitas das vezes as pessoas cometem acerca daquilo que foi confiado por Deus. Óbvio, Judas aqui culminou a sua história com traição e com uma morte trágica. Mas o que que ocasionou tudo isso? O abandono de um ofício designado por Deus. O ofício designado por Deus para Judas era o ofício apostólico. Veja que os apóstolos estão aqui procurando alguém que pudessem com eles ser testemunha. Interessante, o ministério apostólico, aqui em Atos dos Apóstolos, representa aqueles que vão testemunhar acerca da obra de ressurreição de Cristo. E aí eles têm aqui uma vacância, como eu disse, um lastro de ocupação de lugar. Por isso, procura-se um apóstolo, procura-se alguém que seja, de fato, reconhecidamente como uma testemunha da ressurreição de Cristo. Você que está aí do outro lado me acompanhando, se você pensar assim, ah, não, eu não tenho nenhum chamado tão específico, você que pensa, porque talvez o teu ministério, o teu ofício, o teu chamado pode não ser daqueles reconhecidos em Efésios capítulo 4, um dos 5 ministérios que as pessoas possam enxergar através do púlpito, através de obras mais visíveis ao grande público, mas tenha certeza, você tem um ofício dado por Deus para poder desempenhar nesta terra. E este ofício ele é honroso e principalmente você foi chamado para testemunhar acerca da morte, da ressurreição de Cristo e principalmente da obra da graça que ocorreu na tua vida, transformando a sua vida, transformando a sua casa, transformando a sua família. Você é testemunha. Veja aqui, eles dizem: é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo. Veja, tem pré-requisito. Eles querem escolher um homem que esteve com eles durante todo o tempo em que Jesus viveu entre eles, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco testemunha de sua ressurreição. Então, olha só, tem pré-requisitos. Esse homem esteve conosco durante todo este tempo, nós precisamos para que ele seja testemunha da ressurreição de Cristo. 2 nomes foram indicados: José chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. Agora, olha só, vamos entrar aqui um pouquinho naquilo que você tem curiosidade. Né? O que, que é esse negócio de lançar sorte? O que, que é esse negócio de lançar sorte? Aí eu diria para você, o final desse texto aqui, a conclusão deste capítulo 1, vai ter aqui o que é essa expressão chamada de lançar sorte. Mas olha o que, que vem antes. Precisamos sempre estar atento ao contexto. Olha o que, que vem antes. Então indicaram 2 nomes: José, chamado de Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. Então, olha só, existe aqui 2 pessoas para uma função,
certo? Então existe alternativamente a possibilidade de escolha. Se tem alternativa, tem possibilidade de escolha. Então eles falam assim, ó, versículo 24. Depois oraram. Então tem as opções. Qual é a primeira coisa que eles fazem? Após ter a opção, ter a alternativa. Olha, tem José e tem Matias. José é Barsabás e tem Matias. Então tem dois homens, a possibilidade de escolha. Qual é a primeira coisa que eles fazem acerca dessa possibilidade de escolha? O texto diz no versículo 24. Depois oraram. Então, a primeira coisa que eles fizeram após ter a ciência desta alternativa de dois homens que tinham qualificação dentre aquelas mencionadas aqui no texto, era necessário que esse homem estivesse com eles durante todo o tempo e que Jesus viveu, desde o batismo de João até o dia que Jesus foi levado às alturas. Então é preciso que coloque esses homens que tiveram esta qualificação para poder viver como testemunha. Então, esses homens aqui, tanto José Barsabás como Matias, eles possuem uma qualificação dentre os requisitos elencados pelos apóstolos. E aí, depois que eles sabem que esses dois homens têm essa qualificação, o que eles fazem? Oram ao Senhor. O texto é muito claro. Depois oraram. Então, olha aqui, já para poder matar qualquer expectativa sua de achar que o tirar sortes foi uma coisa ao léu, uma coisa aleatória. E aí já já eu explico para você. Então depois disso eles oraram, dizendo: Senhor, tu conheces o coração de todos. Mostra-nos qual destes dois tens escolhidos para assumir este ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido. Então tiraram-lhes sortes, e a sorte caiu sobre Matias. Assim ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. Repito, grande lição do texto: o abandono do ministério apostólico por Judas, através de todo o ocorrido que você já sabe. Judas Iscariotes, aquele que é o traidor. Ele abandona o ministério apostólico por conta das decisões e escolhas que ele fez. Abandono do ofício direcionado por Deus. Então, aqui os outros apóstolos estão à procura de um substituto para a vacância. E, através desse lançar sorte, Matias vai entrar nesta posição. Mas o que é essa prática de lançar sorte? Bom, só para poder ter uma ideia, nós não vamos fazer um estudo aqui sobre o que é lançar sorte, mas essa expressão lançar sortes, ela aparece muitas vezes no Antigo Testamento e pouquíssimas vezes no Novo Testamento. Por volta de 70 vezes no Antigo Testamento, nós temos a aparição dessa expressão lançar sorte. Então é algo recorrente no Antigo Testamento, nós temos isso vinculado a questões de divisão de terras, aí a gente vê isso relacionado a Josué, a gente vê isso em relação a Jonas, a questão daqueles homens que estão no barco e lançam sorte acerca da vida de Jonas. Então nós temos um farto apanhado de textos no Antigo Testamento que trazem sobre essa ideia de lançar sorte. Mas, basicamente, o entendimento sobre essa questão de lançar sorte está sobre uma forma com que eles usavam algum artifício, e aí a gente pode pensar hoje, por exemplo, quando tem um jogo de futebol, o juiz ele lança uma moeda para que caia em um dos lados e ali defina em que posição do gramado vai ficar um determinado time ou com que time vai começar com a bola, né, com a posse de bola. Então, é uma forma de tomar uma decisão. Basicamente, a ideia de lançar sorte tem a ver com a ideia de fazer com que esse lançamento, né, no caso, né, nós pensarmos nos dias de hoje, lançar uma moeda, e aí a gente pensar que no Antigo Testamento podia ter alguma referência sobre uma pedra achatada e que tivesse dois lados, e ao lançar um dos lados pudesse cair e definir sobre uma
necessidade de decidir sobre uma escolha, que isso, na verdade, é uma questão relacionada à tomada de decisão. Agora, pouco se sabe sobre essa prática. Você pode estudar, você pode se aprofundar, mas não é algo que você tem muita clareza acerca dessa prática. Existem alguns comentaristas do Novo Testamento que eles apresentam a ideia de lançar sorte como uma maneira de exercer fé, no sentido de que, olha, precisa tomar uma decisão. Então, o fato de lançar sorte representa o quê? Representa um exercício de fé para a tomada de uma decisão. O texto aqui basicamente mostra isso. O texto mostra eles orando, antes de qualquer coisa, eles oram e depois eles apresentam a Deus essa necessidade e eles lançam sorte. Então, eu compreendo que este lançar sorte, dentro do texto aqui do capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, demonstra claramente o quê? Uma ideia de que este sinal dado pela maneira de lançar sorte seja um condutor da vontade de Deus. Então, existe um exercício de fé, não que a escolha seja feita através única e exclusivamente do lado que vai cair, né, aquele lançar sorte, ou esse instrumento que é usado, esse artifício que é usado para poder fazer a escolha, mas pressupõe, antes de qualquer coisa, um exercício de fé. Então, esse lançar sorte, ele vai mostrar, na verdade, uma expressão da escolha de Deus. É o que eles acreditavam. Por que é interessante você falar isso, analisar o texto e principalmente se apegar àquilo que o texto está mostrando? Por quê? Porque tem pessoas que usam isso como algo relacionado à superstição, e não é necessariamente. Pelo contrário, né, a Bíblia ela não mostra em momento algum que esta prática ela deve ser usada. Isso é interessante também falar. Aqui no texto você não vê o texto falando que é necessário usar esse tipo de artifício. Os dois homens apresentados eles possuem qualidades para ocupar este lugar. Não possuem? Possuem. Para ser testemunhas de Cristo, os requisitos apresentados pelos apóstolos. Então, maravilha. Então, o que você precisa entender aqui? Que não é feito como um ato meramente relacionado à superstição, ao misticismo, não. E a Bíblia ela não nos indica ou valida esse tipo de atitude ou esse tipo de instrumento para a tomada de decisões. Isso aqui é muito interessante. Nem tudo que a Bíblia apresenta, ela apresenta como mandamento, como ordenança. Então preste bem atenção nisso. Então esse lançar sorte aqui, de acordo com alguns comentaristas do Novo Testamento, principalmente relacionado a esta passagem, é uma representatividade do exercício de fé dos apóstolos em relação à necessidade de uma sinalização de Deus para uma determinada decisão, uma determinada escolha. Mas fiquemos com aquilo que o texto nos mostra claramente. Mostra o quê? Olha, o que o texto mostra? Uma vacância no cargo de apóstolo, o abandono da função por Judas Iscariote e a abertura de oportunidade para Matias. Mantenha sua posição, talvez Matias demonstre isso. Fidelidade em todo o tempo e no momento certo, numa vacância, numa oportunidade que é concedida pela infidelidade, o fiel ele vai alçar e angariar um espaço dentro de um grupo seleto. Matias ele entra para um grupo seleto de homens por conta da sua fidelidade. E Judas, por conta da sua infidelidade, entra também para um marco na história como um traidor. E aí, como que você quer ser marcado na história? Fidelidade, obediência e acesso a oportunidades, ou infidelidade, ou coisas relacionadas a ser marcado com a desobediência? Tenho certeza que você quer obediência, fidelidade e aproveitar
as oportunidades de Deus. Que Deus possa abençoar a tua vida no dia de hoje e durante toda a semana seguiremos. Estamos no mês de Atos dos Apóstolos. Eu espero que essa palavra tenha sido bênção para a tua vida. Vamos estar orando e encerrando o nosso Acordando para o Propósito. Não esquece de comentar aqui, eu vou ler os comentários, tá bom? Pai, nós louvamos o teu nome, Senhor, nós te agradecemos. Muito obrigado, Senhor, por esta palavra. Muito obrigado pelas reflexões que a tua palavra nos permite. Muito obrigado, Senhor, porque a tua palavra é viva, eficaz e mais penetrante do que uma espada de dois gumes, que pode ir, Senhor, no íntimo das nossas vidas, da nossa alma, pode fazer divisão, Senhor, acerca daquilo que pensamos, daquilo que nós agimos, daquilo que pressupomos em nossa mente, aquilo que sobe ao nosso coração. A tua palavra tem poder para sondar, para esquadrinhar, para poder discernir acerca dos nossos próprios pensamentos. Muito obrigado, Senhor, por essa vivacidade da tua palavra. Muito obrigado pela condução do teu Espírito Santo. Que essa palavra seja a bênção nesta manhã, no dia, na semana, no mês, na vida daqueles que estão nos acompanhando. É o que eu oro a ti e desde já te agradeço em um nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe a sua vida. Parabéns que você está aí do outro lado conosco, acordando para o propósito. Forte abraço e até amanhã, querendo Deus.